Quarta-feira nós falamos de provação. Alguém viu alguma coisa sobre a provação? A provação revela você mesmo. A adversidade, ela revela o que a sua boca carrega. A adversidade revela o conteúdo do teu coração. As pressões, as aflições revelam nossas vontades, nossos medos. A provação nos revela nós mesmos, a adversidade revela e denuncia o que os nossos lábios carregam, o que o nosso coração guarda. Nós sabemos que diversas vezes a gente questiona Deus pelo fato de Ele nos colocar no lugar de espera e não responder amém rápido aquilo que nós precisamos. E a gente entra naquele campo da dúvida: será que Deus não esqueceu de mim? Mas de alguém que entendeu, que está andando no propósito, que sabe que Ele está no controle de todas as coisas, prega para a sua própria alma. Uma alma angustiada que muitas vezes precisa das rédeas, amém, desta palavra bíblica, para não mergulhar numa depressão, numa culpa, num lugar de medo, num lugar de escravidão. A nossa alma, ela precisa ser gerenciada pela palavra de Deus, porque senão a gente se perde, irmão. É que nem o salmista diz: aquieta-te, aquieta-te, salma, tu tem que se aquietar nesse momento. É a alma que questiona os planos de Deus. Porque a alma é muito no instante, ou seja, no espontâneo daquilo que nós estamos, daquilo que nós estamos vivendo, ou seja, a alma quer uma resposta imediata, ela é sequestrada, como eu sempre disse, pelos os acontecimentos do dia, o imediato do dia, leva a alma a questionar se que Deus esteja no controle ou não. Então a alma precisa ser lapidada pela palavra. Nós revelamos nossas inseguranças quando o Senhor não responde no tempo determinado a qual pedimos, e a gente entra nesse lugar, no campo da dúvida. Como eu disse, a gente vem para a igreja angustiado, porque é a ausência de uma resposta que não tivemos, mas Ele conhece, queridos, os anseios do nosso coração. Como antes o irmão foi falado, na verdade Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe que os passos que você deu para cá, amém, ou a caminho desse lugar, você levantou questionamentos, e aqui mesmo você pode levantar questionamentos ao tomar a ceia, dizendo: Deus, e aí? Quando é que vai acontecer? Quando é que vai se cumprir? Aonde que o Senhor está? Como o Senhor vai fazer? E nós não viemos para cá porque temos dúvida das nossas convicções, nós viemos para cá para fortalecer as nossas convicções, bem, porque sabemos, nós temos uma consciência disso, um novo modo de pensar, batizado pelo Espírito Santo, amém, alimentado por essa palavra. Ele é o nosso conselheiro, amém, com gemidos, queridos, Ele leva nossas intercessões. Então Ele conhece as angústias que nós carregamos, e nós viemos para cá muitas vezes lutando com a nossa própria alma, porque a alma quer duvidar daquilo que Deus tem a capacidade de fazer, e muitas vezes a gente acaba expelindo, a gente acaba respingando uma certa deficiência de uma fé que temos. Mas isso é alma, porque o coração sabe, o coração queima quando escuta sobre Ele, que as estações e o tempo, amém, estão no controle dEle. Ele só não tem controle dos atalhos que nós tomamos, os atalhos que nós pegamos. Deus não se mete nisso. Ele te dá a liberdade de, se você quiser nesse caminho estreito, apertado, querer um atalho, está tudo bem, você vai colher desse atalho que você está pegando, porque você deu mais crédito à sua alma. Ou seja, quando Deus não responde, eu acho que o maior perigo de todos nós aqui que estamos aqui, que Ele também, desse conhecimento que temos, é que quando Deus não responde, nós criamos nossas próprias convicções em cima da nossa própria alma alimentada do campo da dúvida. Ou seja, nós vamos construindo conceitos e dizendo que Deus nos disse, mas não é Deus dizendo. É alguém, amém, que saiu da fonte e foi para a cisterna, e são cisternas rachadas. Logo essas águas se secam. Não é da fonte.
e logo na frente nós nos decepcionando, e não adianta a gente culpar Deus, porque a Bíblia deixa bem claro que o plano dele é perfeito, o caminho do Senhor é perfeito. Então eu tenho falado isso, eu gosto de falar, é a imperfeição andando no caminho perfeito, ou seja, o caminho é perfeito, nós somos a imperfeição nesse caminho. Mas a alma muitas vezes também toma a voz de governo dentro do nosso coração, nos colocando nessa instabilidade, nesse campo da dúvida, duvidando do poder de Deus sobre nós, ou daquilo que Ele tem a capacidade de fazer. Parece que em partes Deus tem gosto em ver a gente sofrer. Parece que as nossas angústias não chegam ao trono do Senhor, e nós vamos deixando as nossas orações de lágrimas de alguém que está na ausência de Deus, mas Ele nunca nos deixou ausente. Sua mão não está encolhida. É nós que nos afastamos dele com um coração mal administrado, com uma alma governada pelas sensações, pelas suas emoções, não nutrida pela palavra, porque todo momento que você deixa de nutrir a tua alma pela palavra, ela vai criar conceitos onde Deus não quer que crie, ou seja, ela vai estabelecer fundamentos onde Deus não está. E vamos questionando a existência de um sofrimento que nós estamos vivendo momentâneo, sem entender que Deus, amém, nos promove isso, ou seja, nos dá essa habilidade de passar por isso. Porque estamos presos por aquilo que está acontecendo no momento, tiramos os olhos, amém, daquilo que é eterno, só conseguimos olhar para aquilo que é futuro, e perdemos o senso de eternidade, ou seja, não é o futuro que é interessante, embora pode ser buscado, mas é a eternidade de um propósito já construído em Deus, onde Deus está nos resgatando, onde Deus está nos consertando por meio da sua palavra. Não é porque você deu errado, simplesmente é Deus com o seu plano perfeito, que fez o fim antes do começo, e estabeleceu tudo no seu trono. E esse é o Deus. Abra comigo Colossenses. Tu és digno, Pai. Tu és santo, Deus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Colossenses. Quero ler com você o versículo 13. Quarta-feira eu estava lembrando sobre isso, deixa Colossenses ali, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Quarta-feira veio algo muito forte no meu coração, que eu coloquei aqui: para qual vontade você existe? Para qual vontade nós estamos existindo? Qual é o sentido da tua existência nesse mundo? Você existe para a sua vontade ou para a vontade dele? Aonde está a nossa vontade hoje, agora, nesse momento? A tua existência só tem sentido nele. Ou seja, nada faz sentido para nós se não for nele. Ou seja, ele nos mostrou que a própria vida qual temos, amém, tem origem nele. Então ele nos trouxe e nos revelou um plano original por meio da sua palavra, um propósito eterno, resgatando um propósito eterno no mundo perdido. Ele vai iluminando, queridos, nossos caminhos. E nós pegamos a palavra, queridos, amém, e declaramos sobre as nossas circunstâncias, que o que o Deus tem para nós é maior do que a circunstância tem apresentado. E aonde Satanás quer mexer? Nesse senso de fé que você tem. Ou seja, ainda que as coisas não estão de acordo com você, um tempo eu falei isso, o tempo não está favorável para você, você ainda continua com as suas declarações de fé, declarando a sua fé nele, não arredando o pé daquilo que ele disse. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, o saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas
por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o primogênito. Ele é o princípio, é o primogênito dos mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É Ele. Acho interessante, queridos, amém, que por meio dele, Ele fez aquilo que nós não tínhamos a capacidade de fazer. Amém? Ele é a nossa redenção, o nosso resgatador. Pagou o preço. Nos libertou. Existe uma riqueza da graça de Deus, amém, que se revelou na entrega de Jesus sobre nós. Nós estamos aqui andando, amém, sobre uma graça, sobre um favor, porque Ele pagou o preço daquela cruz. Então, cruz não é um lugar para onde olhamos, amém, que nos gera medo, mas que nos gerou esperança, que nos reconciliou por meio do seu corpo, pagando alto preço para nos dar a liberdade, a qual muitos acham que têm até conhecer Jesus, porque essa é a verdadeira liberdade, uma riqueza da graça, amém, que vem sobre aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nos resgatou do império das trevas, que ilumina o nosso caminho, amém, que nos deu uma esperança, através dessa reconciliação. Tudo subsiste, amém, tudo existe por meio dele. Questionamos muitas vezes a nossa existência, mas no Salmo 139 diz que antes dos meus dias existir o embrião, antes disso, antes dos meus dias, antes dos ossos ser formados, o Senhor já tinha escrito sobre mim. Uma vida a qual, queridos, amém, Ele traz a existência, mas antes disso existiu nele para existir aqui na terra. Ou seja, Deus te construiu nele antes de construir você aqui na terra. Olhou, queridos, amém, para nós. Até decidimos, amém, que Ele é o nosso Redentor, ou seja, que Ele é o nosso Redentor. Talvez vivemos uma vida mergulhado nas vontades próprias, nos desejos, naquilo que roubava, amém, da verdadeira vida de Jesus. Ele nos justificou. E essa riqueza, amém, da graça de Deus, por meio do seu Filho, que foi revelado a nós, esse favor, precisa ser bem administrado, ou seja, eu sei que eu sou um transportador de um reino de Deus, porque eu valorizo cada gota de sangue, amém, que me lavou. Ele me redimiu dos meus pecados. Ele me tirou do campo da culpa. Pagou o preço. Nos fez inocente. E nós não encontramos mais sentido se não for dele. Ele que pagou esse alto preço para nós e nos resgatou. E nos deu uma palavra de esperança de que nós devemos permanecer firme nele, porque desde o princípio Ele é, ou seja, o que fez o fim antes do começo, que tem um plano de redenção a todos aqueles que olham para Ele com olhos de fé. Ele tem o melhor para mim e para você. É só a alma que não entende isso, por isso que ela anda muitas vezes nesse campo da dúvida, porque a alma não gosta de esperar. Ela se aquieta e ela desconsidera o valor que foi pago na cruz por mim e por você. Jesus, ele tem interesse por aquilo que você esconde, ou seja, abra o teu coração diante dele, diante dessa cruz, ou seja, chega aos pés da cruz e diga: Senhor, o Senhor pagou um alto preço, mas ainda há em mim os questionamentos, porque a alma me leva a esse lugar de conflito e eu preciso entender isso. E eu não quero te esconder nem tem como as minhas incertezas, mas eu preciso declarar que diversas vezes eu me sinto inseguro nesta caminhada, desconsiderando que o alto preço, amém, que o Senhor pagou, me dá essa esperança, que porque o Senhor é fiel para cumprir com todas as suas promessas. A palavra de Deus diz lá, queridos,
1, versículo 7, nele temos a redenção, perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 4, assim, que ele se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do nosso Deus Pai. O Salmo 137 diz assim: Israel, deposita toda a sua esperança no Senhor, pois no eterno há misericórdia sem fim, ele vem com a plena redenção. Essa redenção, ou seja, esse resgate, nos livra de nós mesmos, ou de um mundo de escravidão. É Satanás que quer nos prender a um sistema de que Deus, amém, está nos frustrando, nos colocando, queridos, amém, nesse lugar, amém, de insegurança. Ou seja, gerando em nós, amém, queridos, a dúvida de que Deus, amém, não está, amém, cumprindo com o seu propósito. Não. Não tem como nós olharmos para Deus, amém, e desconfiarmos de que Deus não está fazendo o que Ele planeja fazer, ou seja, continuar o seu plano de redenção sobre a humanidade. Não podemos fazer isso. O sentido, amém, daquela cruz, ou seja, a entrega dele por nós, nos justificando, fazendo que nós, por meio dessa graça, só devemos gerar fé nele. E quando a gente fala de fé, a gente diz, mas fé é uma palavra tão pequena, meu Deus, 2 letras. Mas mexe conosco, porque ela precisa que a gente entrar no campo do alcance da nossa própria alma, que não quer aceitar. Que fé é acreditar antecipadamente naquilo que Deus disse. Não são promessas vazias, amém, sobre uma geração que Ele resgatou. Não. Sempre, se nós olharmos para esse lugar, duvidando daquilo que Jesus fez, nós estamos anulando Ele, em nossa própria consciência ou em nós mesmos. Jesus, o Senhor morreu por mim, para me resgatar desse império das trevas, me transportou para o reino de luz. Teu plano é perfeito, Jesus. Tua obra é perfeita naquela cruz. Quando Ele disse está consumado, acabou, está pronto. Ele venceu a morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, a sua rebelião? Aonde está? Ou seja, o último a ser vencido foi a morte, e ele venceu a morte. Satanás, amém, em sua consciência disse, agora eu acabei com o plano, acabei com o propósito. Não. Você contribuiu para que se cumprisse a vontade de Deus. Todas as vezes que nós olhamos para esse lugar, ou seja, para a cruz, olhamos um Cristo esmagado, desfigurado. E como eu tenho sempre dito isso, eu acho interessante. É um amor que sem palavras nos resgatou. E talvez é o tipo de leitura que a gente faz equivocado hoje. A gente talvez muitas vezes não sabe fazer essa leitura. O porquê que você ama Jesus? E mesmo as coisas não estão dando certo muitas vezes. Amém? É o tempo que nos pega, ou a estação, o dia. Por que você ainda ama Jesus? Porque o preço, queridos, amém, alto pago naquela cruz, desconsidera todos os valores que nós colocamos em outras coisas. É uma fé sem resposta. Ou seja, é uma fé que crê em ação. A gente se movimenta, irmão. E quantas vezes nós nos encontramos, amém, reunidos como igreja nesse lugar? Aquela semana que parece que nada deu certo. E a gente está aqui, dizendo, Deus, eu te amo. Senhor, eu creio que em Ti todas as coisas serão perfeitas e plenas. Senhor, eu abraço a Tua causa, eu abraço o Teu amor. Por que na oração nós encontramos um lugar para agradecer e ao mesmo tempo para se lamentar? Porque o sangue, amém, esse alto preço, leva a gente a valorizar o que Ele fez na cruz. Temos comunhão com Ele através do seu corpo, através daquilo que Ele fez. Respeitando a sua entrega,
considerando a redenção, ou seja, aquilo que Ele nos fez, ou nos libertou. Jesus Cristo livra a humanidade do pecado, da condenação eterna, por meio da sua morte e ressurreição. É isso. Ele é a nossa redenção. Ele é a nossa redenção. Amém, queridos? Romanos capítulo 13, versículo 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados. Justificação significa ser declarado justo por Deus. É um mérito, não por nós mesmos. É um réu declarado inocente. Gratuitamente. Não é conquistado por boas obras. É um mérito ou por obediência. É um dom presente, é um presente que Deus nos deu. Comprado, merecido. Por sua graça, é um favor imerecido, como eu tinha falado. Deus nos justifica por pura bondade e amor. Ele fez sem nós merecermos. E eu acredito que essa é uma riqueza de uma graça que nos batiza em nossas orações. Essa é a verdadeira riqueza da graça, de um favor de Deus que nos batiza nas orações. Ou seja, nas orações revelamos a graça de Deus e o favor de Deus. É um favor imerecido, amém, que controla as nossas orações, que por meio das nossas angústias nós declaramos palavras de graça e dizendo: Deus, eu creio em Ti. Eu sei que o Senhor pode resolver isso. Eu sei que mesmo as circunstâncias não mudando, eu declaro palavras de graça sobre as circunstâncias, porque o Teu amor vence as circunstâncias, porque o meu desejo é estar no centro de Tua vontade, ou seja, a Tua graça vai me sustentando. Ela basta para mim nessa jornada difícil, desafiadora que se apresenta. Quando a graça de Deus nos batiza nessas orações, ela nos conduz a exaltar o nome do Senhor, mesmo que as coisas não estão dando certo. Isso incomoda o inimigo, irmão. Porque é a valorização que demos através da redenção. Nós não merecíamos. A Bíblia diz que nós éramos trevas, ou seja, éramos dignos de uma ira. Mas Ele olhou com amor, com compaixão, nos amou no erro. Eu gosto muito disso. O amor que nos alcançou no nosso erro, na nossa falha, e que nos incomodou. O que nos inquieta mais são que as nossas imperfeições diversas vezes são lapidadas pela graça de Deus, por esta palavra, queridos. Como a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes e torna a levantar, porque é a palavra que vai nos lavando, nos redimindo do pecado. Nós pecamos e já vamos direto do Senhor, porque Ele é o mediador, Ele é o nosso advogado. Deus, eu estou arrependido, eu estou envergonhado do meu pecado. Me lava, Senhor, novamente. Torne limpas as minhas vestes, Senhor Deus. Eu reconheço a minha pequenez, o quão eu sou ingrato, o quão eu sou pecador. Essa graça de Deus que nos abraça, esse favor que nos abraça nas circunstâncias, revela o nível de fé que temos nele, de nossa crença. Um joelho dobrado, queridos, com a boca recheada de graça, olhando, queridos, também para Cristo como seu Salvador, como seu Redentor, aonde Ele nos reconcilia por meio do seu corpo. Hoje vamos celebrar com alegria até que Ele venha, reconhecendo a nossa pequenez, dando valor ao resgate, batizado por esta graça. Não éramos dignos. Nós muitas vezes olhamos de uma forma errada, mas Ele nos olha com olhos de graça. Nós muitas vezes olhamos de uma forma totalmente vazia, mas Ele sempre olhou para mim, para você, como um plano de resgate. Ele sempre falou para mim e para você olhar para Ele, independente daquilo que nós estamos fazendo. Eu acho que o que leva a gente, muitas vezes, a ser governado pela alma é o momento que a gente é sequestrado do alvo que temos. Ou seja, paramos para observar vento, tempestade, ondas. E nós muitas vezes esquecemos que Ele que dá ordem para a tempestade parar.
Talvez seja meio complexo, porque eu quero falar um pouco agora sobre essa questão da graça. A graça ela não vai encobrir o teu pecado, ou seja, esse favor imerecido vai constranger o teu coração. O coração batizado com a graça de Deus, ele não tem controle do seu lado para confessar seus erros. Ele vai falando para Deus, e ele não está atuando, ele está revelando o seu coração sinceramente, porque a graça faz isso. É uma verdade que Deus implantou dentro de você, por meio da palavra. São verdades que estão estabelecidas dentro de você, amém? Nutridas pela graça, e você vai dizendo a Deus seus problemas, suas falhas. Ele vai conduzindo, porque o próprio Espírito nos conduz a isso, de como devemos orar. Sempre que nós olhamos para a cruz, muitas vezes olha de uma forma vazia. Nós não devemos olhar para a cruz de uma forma vazia, mas olhar para o homem, amém, que se fez pecador no meu e no teu lugar, para nos resgatar do mundo de trevas. E nós não podemos olhar para a cruz ou perceber que aquele homem que foi pregado na cruz, ressuscitou o terceiro dia, amém, não pagou um alto preço por nós. Dá sentido à existência quando você olha para a cruz e vai governando a tua vida por meio da palavra. Como eu disse um tempo atrás, é uma obediência silenciosa, irmão, porque ele vai iluminando o seu caminho, ele vai clareando você, ele vai te aperfeiçoando, te lapidando, te moldando conforme a imagem dele, conforme ele quer. Você não se torna uma pessoa apaixonada pela música que toca, não. Você se torna uma pessoa equilibrada, centrada, que vai nutrindo a sua alma até que ele venha por meio da palavra. Ele te dá isso, essa certeza, Johnny, de que nele nenhum dos planos são frustrados. Ele não vai nos deixar, ele não vai nos deixar desamparado, porque é a alma que se sente desamparada, porque ela se sente insegura, por isso que ela precisa ser nutrida pela palavra, por essa verdade. E quando você faz isso, você está nutrido por meio da graça. Deus disse, eu falei para o Senhor, Deus, como é que eu posso fortalecer as minhas convicções? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia para fortalecer as suas convicções em mim. Leia a Bíblia para você fortalecer as suas certezas e não entrar no campo da dúvida, nem se defender com as suas próprias razões. Leia a Bíblia. Porque a Bíblia vai te nutrir com a graça, porque essa é a fonte. Essa é a palavra que vai permanecer no nosso coração. E ela cria caminhos, amém, fundamentos, a qual nos dá a estrutura de vencer, queridos, a adversidade da vida. Então nós vamos para cá, com as dificuldades batendo na porta, com as circunstâncias muitas vezes acontecendo assim, uma bagunça. A gente está aqui, tomando a ceia. Estamos aqui declarando com nossos lábios, Deus, tu és o meu Deus, tu és o Deus da minha casa, a casa na baderna, a vida é uma bagunça. Ele está aqui, com a mão levantada, com o copinho de ceia, dizendo, Deus, o Senhor é o meu resgatador, o Senhor é o meu Senhor da minha casa, o Senhor é o Deus da minha vida. Ele está aqui dizendo assim, ó, eu e a minha casa servirei pelo Senhor. A casa não é uma bagunça lá, mas ele está aqui declarando verdades que são ditas no altar. Levamos até a nossa casa e começamos a acreditar que elas vão entrar em nossas realidades por meio da fé. A graça faz isso. Ela faz isso. Queridos, alguém que morreu de braços abertos, amém, não cruzou os braços diante dos seus problemas, nos mostrou uma plenitude por meio do seu corpo, nos deu graça, sabedoria por meio da palavra, nos prometeu e vai vir buscar a sua igreja. Quem é a sua igreja? Eu e você. Somos o templo do Espírito, somos a habitação dele. Enquanto isso, precisamos gestar bem essa habitação, com fundamentos da fé, com essas palavras vivas em nosso coração. Não escondendo de Deus, porque não tem como esconder de Deus. Mas o que Deus mostra de nós são as nossas declarações por meio da graça. Olha só, irmãos, por mais que o nosso coração seja esmagado pela circunstância ou pela aflição que nos toma de vez em quando, ou seja, no dia da semana,
nós vamos lá com nossas orações batizadas com a graça, dizendo: Deus, eu creio que em Ti tudo posso. A gente já faz dele de refúgio e fortaleza, de um socorro presente nas tribulações que são os pés. Amém? E nesse lugar a graça vai nutrindo o nosso coração. Levantamos a mão dentro da nossa casa sem que ninguém veja. Oramos com nossa cabeça no travesseiro, orações silenciosas, dizendo: Deus, eu creio que o Senhor pode mudar essa situação. Sabe o que é isso? É oração de graça. É uma oração sustentada pela graça de Deus. É o Espírito te conduzindo. Você não abre a boca para reclamar. Você transfere para Ele, amém, os medos do teu coração, porque o Espírito te conduz a isso. São as declarações justas que a gente faz diante de Deus, dando Ele todo o mérito pela graça e favor que Ele nos deu na terra. Esse favor é a bênção de Deus sobre nós. Essa graça que nos abraçou. Esse amor de Deus sobre nós. Esse carinho de Deus, esse cuidado de Deus, essa compaixão que Ele tem de nós. Você responde o céu com isso. Quarta-feira eu disse: Deus não está aqui para responder pergunta, Deus responde respostas. Você está dando resposta para Ele todo dia. São as suas respostas que estão movendo o céu. E que elas possam ser sempre nutridas por esta palavra de graça, antes de todas as coisas existirem. Antes sequer, amém, de nosso pensamento precisar chega, Ele já sabe que necessitamos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele pagou um preço. Ele é a nossa redenção. Ele nos justificou pela fé que temos em Cristo Jesus. Amém? Ele nos reconciliou através do corpo. É isso que pesa nessa noite para nós. É isso que interessa para nós essa noite. Quando a gente faz de Deus a nossa redenção, amém, nós denunciamos o nível de fé, simplesmente de convicção que temos. E sabe, eu não quero que você tenha esse ato aqui dentro, de comer o pão e beber o cálice, não consciente de que você está fazendo. Eu quero que você entenda que esse pão representa o corpo. É o pão vivo que desceu do céu. E que o suco representa o sangue que nos purifica de todo pecado. Não faça isso porque é um hábito, é um costume. Precisamos fazer uma vez por mês para denunciar. Não faça isso. Faça isso, queridos, amém, com as suas convicções nele, dizendo: Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor foi moído naquela cruz por mim. Obrigado porque o Senhor pagou um preço a qual eu não teria capacidade de pagar. O Senhor cumpriu a lei. Obrigado, e a tua graça me faz isso. Viver esse favor imerecido, consciente. Então eu valorizo quando eu estou bebendo e quando eu estou comendo, até que Ele venha, agradecendo pela redenção e a graça que me capacita em meio às circunstâncias que eu estou vivendo. Amém, queridos? Vamos colocar de pé.